leitura do livro Sem Filtro, página 37, final da página 37, seguindo para o fim do primeiro capítulo. O tempo todo, Systrom tentava encontrar mais apoiadores para o projeto. Conseguiu convencer Andres Horowitz a investir $250 mil, por meio de uma conexão com a Ronnie Conway, sócio da empresa que ele conhecera no Google. Quando Anderson, da Baseline, soube desse número, quis o mesmo nível de participação e também aumentou seu investimento para $250 mil. Então, de repente, Systrom tinha $500 mil para trabalhar. Anderson tentou despertar interesse pelo Bourbon em outras pessoas, mandando e-mails a cerca de uma dúzia de seus pares em outras empresas. Mas quem não havia sido pessoalmente encantado por Systrom não estava interessado. Existiam vários aplicativos mais populares baseados em localização, como o Foursquare e o Gowalla. E as fotos não eram o suficiente para atrair as pessoas, diziam os VPs. O Bourbon tinha qualidades sociais, mas o Facebook já era tão dominante nessa área que não fazia sentido apostar contra eles. As atualizações de status sobre o que a pessoa estava fazendo ou onde ia, já eram grandes no Twitter. Então Systrom procurou seu amigo mentor, Dorsey, e lhe informou que estava fundando uma empresa. Os dois se encontraram perto da sede da Square, a mais recente aventura empreendedora de Dorsey, e ele estava criando um hardware que poderia se conectar a um computador ou telefone com acesso à internet, o qual permitiria que as pessoas fizessem compras em qualquer lugar usando seu cartão de crédito. Seu piercing no nariz havia desaparecido. Dorsey se vestia de maneira muito mais formal, com camisa branca Dior e blazer preto, talvez em reação à desconfiança do conselho do Twitter. Dorsey fez a Systrom muitas das mesmas perguntas que os VPs haviam feito, sobre por que alguém usaria o Bourbon em vez do Foursquare. Claro que ele batizaria em homenagem ao Bourbon, pensou Dorsey, recordando os interesses requintados de Systrom. Claro que ele usou a mais moderna linguagem de programação. Systrom, que ainda estava aprendendo a criar aplicativos para iPhone, vendia a ideia de que um aplicativo criado para dispositivos móveis em HTML5 teria uma vantagem no mercado. Mas Dorsey não tinha certeza disso. Nesse caso, porém, o relacionamento pessoal superou a lógica do investimento. Honestamente, pensou Dorsey, não importa o que o Systrom esteja criando. Não havia padrões ou modelos que ditassem o que faria sucesso ou não na área mobile, enfim. E Systrom o procurara exatamente na hora certa. Ninguém jamais pensara em pedir a Dorsey que aplicasse seu dinheiro em uma startup. Se ele fechasse com a Bourbon, seria seu primeiro investimento anjo, que é como se chama no Vale do Silício, um pequeno investimento inicial de uma pessoa rica. Seria uma coisa legal a fazer com sua nova riqueza proveniente do Twitter e, ao mesmo tempo, daria apoio a Systrom, que ele considerava ter extremo bom gosto. Systrom criaria o Bourbon independentemente do que viesse a ser. Então Dorsey deu seu apoio, algo na casa de $25 mil, e sua torcida acabaria sendo muito mais valiosa que isso. Em abril de 2010, quase 3 meses após a solicitação, o governo por fim aprovou o visto de Krieger. Em uma primeira semana na nova empresa, Systrom o levou para tomar um café da manhã e fez uma confissão. Não tinha certeza de que o Bourbon era o produto certo a se criar. Então Systrom explicou que a ideia agradava seus jovens amigos hipsters urbanos que iam a shows e restaurantes. Os prêmios do Bourbon, por serem sociais, eram legais porque tornavam a experiência viciante e competitiva. Quem não fosse um jovem urbano, um pai de família, por exemplo, ou alguém sem dinheiro para sair, talvez não precisasse usá-lo. Então Dorsey, inclusive, só havia logado depois que Systrom lhe pedia feedback. Então não havia interesse no uso. Então Systrom pensou como deveria ter sido assustador para uma equipe da Odeo mudar para a criação do Twitter. Mas claramente essa havia sido a decisão certa. Qual seria o Twitter de Systrom e Krieger?
Krieger ficou surpreso. Ele tinha acabado de assumir um grande risco indo para Bourbon de Sistrom, e não por abandonar um emprego mais seguro. Se eles abrissem uma empresa e ficassem sem dinheiro, ele teria que voltar ao processo de conseguir visto e mesmo retornar ao Brasil. Antes de jogar tudo fora, argumentou Krieger, talvez devessem tentar melhorá-lo. Foi o que fizeram, criando uma versão do aplicativo para iPhone. Os cofundadores evoluíram de suas reuniões nos cafés locais para um instável espaço de coworking chamado DocPatch Labs, que ficava em um pier próximo ao estádio de São Francisco e abrigava outras pequenas startups como Threadsy, TaskRabbit e Automatic, fabricante do WordPress. Era um lugar estranho, com correntes de ar que produziam uma cacofonia de sons perturbadores de gaivotas e leões marinhos gritando, e principalmente de outros jovens sendo criativos e às vezes improdutivos, estimulados por Red Bull e álcool. No teto via-se suspenso um enorme leme de navio em uma ostentação de estilo brega náutico, mas também perigoso, pois poderia cair durante um terremoto. A água ao redor era fria. Poucos turistas tinham coragem de alugar uns caiaques que havia no estande externo. No entanto, nas tardes de sexta-feira, quando os engenheiros se reuniam do lado de fora para um happy hour, alguém inevitavelmente ficava bêbado demais e decidia pular na Baía de São Francisco. Krieger e Sistrom continuavam digitando, tentando ignorar os colegas, imaginando se alguém, além deles, estava preocupado em ganhar dinheiro. Os fundadores do Bourbon aproveitavam os eventos sociais de outra maneira. O administrador do prédio lhes havia dito que se alguém contratasse um buffet, eles poderiam pegar as sobras de graça depois da 1h30 da tarde. Caso sentissem fome antes, teriam que comprar um sanduíche pelo preço especial de $3,4 na bodega local. Eles tinham que economizar dinheiro, porque não sabiam quanto tempo levaria para que a Bourbon fosse bem-sucedido, ou se seria bem-sucedido. Alguns meses depois, uma reunião com Conway, da Andreessen, filho do famoso investidor anjo do Vale do Silício, Ron Conway, frustrou ainda mais suas esperanças. "O que vocês fizeram de novo?" perguntou Conway. Sistrom novamente tentou explicar o Bourbon. É uma maneira divertida de ver o que seus amigos estão fazendo e se juntar a eles na vida real. Pode servir de inspiração para onde ir. Mas ficou claro que Conway não estava empolgado com a ideia, apesar de ter participado do investimento da empresa. Para ele, Sistrom parecia estar repetindo todas as palavras da moda do Vale do Silício. Mobile, sim. Social, sim. Baseado em localização, sim. Conway era provavelmente a 10ª pessoa com a reação estarrecida diante do aplicativo, pensou Sistrom. Ele não tem interesse nem fé no que estamos fazendo, apesar do investimento. Sistrom sabia que seu produto era divertido, mas seria útil? Resolveria um problema que a maioria das pessoas tinham na vida? Essa pergunta foi ao ponto de inflexão que levou Sistrom e Krieger de volta à prancheta. Os fundadores se debruçaram sobre um quadro branco, em uma sala de reunião do DocPatch Labs, e fizeram uma sessão de brainstorming que serviria de base para toda a sua filosofia de liderança. Primeiro perguntar que problema iriam resolver, depois tentar resolvê-lo de maneira mais simples possível. Krieger e Sistrom começaram o exercício fazendo uma lista das 3 principais coisas que as pessoas gostavam no Bourbon. Uma delas era o Plans, o recurso que lhe permitia informar aonde estavam indo para que os amigos pudessem se juntar a eles. Outra eram as fotos. A terceira era uma ferramenta para ganhar prêmios virtuais, se sentindo numa atividade realizada, que era especialmente um truque para levar os usuários a acessar o aplicativo mais de uma vez. Nem todo mundo precisava de planos ou prêmios. Sistrom circulou fotos. As fotos, decidiram, eram onipresentes, úteis para todos, não só para os jovens urbanos. "Há algo aqui nas fotos", disse Kevin. Seu iPhone 3G tirava fotos terríveis, mas era apenas o começo dessa tecnologia. Acho que haverá um ponto de inflexão quando as pessoas não carregarão mais câmeras compactas. Elas usarão só estes telefones. Só os celulares.
Todo mundo que tivesse um smartphone seria um fotógrafo amador, se quisesse. Então, se as fotos eram o principal recurso do aplicativo que eles deveriam criar, quais eram as principais oportunidades? No quadro branco, Systrom e Krieger debateram 3 dos principais problemas a ser resolvidos. Primeiro, as imagens sempre levavam uma eternidade para carregar nas redes móveis 3G. Segundo, as pessoas tinham vergonha de compartilhar suas fotos de celular de baixa qualidade, uma vez que os telefones não eram tão bons quanto as câmeras digitais. Terceiro, era chato ter que postar fotos em muitos lugares diferentes. Se eles criassem uma rede social com a opção de entregar suas fotos ao Foursquare, Facebook, Twitter, a opção do Tumblr e de uma só vez, jogar com os novos gigantes sociais seria mais fácil que competir com eles. Em vez de ter que construir uma rede do zero, o aplicativo poderia pegar carona nas comunidades já estabelecidas. Muito bem, disse Systrom. Vamos focar nas fotos e na solução desses 3 problemas. Faria um aplicativo só para iPhone, já que Krieger era melhor nisso. O argumento de Systrom para Dorsey de que a moderna linguagem de programação HTML5 seria um diferenciador útil no mercado acabou se mostrando inválido. Eles teriam que tornar o aplicativo útil primeiro e só depois acrescentar o Android, se tivessem a sorte de se tornar tão populares. O primeiro protótipo dele se chamou Scotch, um parente do Bourbon, no qual seria possível passar as fotos horizontalmente e curti-las tocando na tela, semelhante a um Tinder precoce. Eles o usaram por alguns dias antes de voltar à ideia do Bourbon, duvidando de seus instintos. E então tentavam um novo conceito que permitiria às pessoas rolar as fotos verticalmente, mostrando primeiro a postagem mais recente, como é feito no Twitter. Todas as fotos usariam o mínimo de pixels possível para ser carregadas rapidamente, ajudando a resolver o problema número 1. Apenas 306 pixels de largura, a menor quantidade necessária para exibir uma foto em um iPhone com bordas de 7 pixels em cada lado. As fotos seriam quadradas, dando aos usuários a mesma restrição criativa fotográfica que o professor de Systrom em Florença lidera. Assemelhava-se à restrição do Twitter, de que só permitir as postagens de textos de até 140 caracteres. Isso ajudaria a solucionar, mas não totalmente, o problema número 2. Havia 2 tipos diferentes de rede social que eu podia construir. Tipo o Facebook, em que as pessoas se tornam amigas em comum uma das outras, ou tipo Twitter, no qual podem seguir aquelas que não necessariamente conhecem. Eles acharam que o último seria mais legal, para fotos, porque as pessoas poderiam seguir outras com base em seus interesses, não só em amizade. Exibir seguidores e seguindo na parte superior, como o Twitter havia feito, já tornaria o aplicativo competitivo o suficiente para que as pessoas precisassem voltar a ele e checar seu progresso. Elas também poderiam curtir algo acrescentando um coração, semelhante ao polegar para cima do Facebook. Curtir seria muito mais fácil nesse nosso novo aplicativo, porque bastaria tocar 2 vezes em uma foto inteira, em vez de procurar o botãozinho no qual clicar. E diferentemente do Twitter e do Facebook, ninguém nesse novo aplicativo precisaria pensar em algo diferente, inteligente para dizer. Bastaria simplesmente postar uma foto do que havia ao redor. Se Systrom e Krieger quisessem copiar completamente os conceitos do Twitter, seria óbvio. A essa altura, acrescentar um botão de compartilhamento para ajudar o conteúdo e se tornar viral, como fazia o Retweet. Mas os fundadores hesitaram. Se o que as pessoas compartilhavam nesse aplicativo eram fotografias, faria sentido permitir que compartilhassem a arte e as experiências de outros em seus próprios nomes? Talvez. Mas para começar de maneira simples, decidiram não pensar nisso até depois do lançamento. Eles escolheram um logotipo, uma câmera Polaroid branca. Mas como chamá-lo? Nomes de bebidas alcoólicas como tema, sem uma respectiva de vogais, estava ficando fofinhas demais. Algo como whisky? Não, necessariamente explicaria para que serviria o aplicativo. Então,
Eles adiaram a discussão, chamando-a de Codename. Logo depois, Systrom e sua namorada, Nicole Schultz, que se tornaria sua esposa, a qual ele conhecera em Stanford, passaram umas férias curtas em uma vila em Baja Califórnia Sul, no México, chamada Todos Santos, com pitorescas praias de areias brancas e ruas de paralelepípedos. Durante uma de suas caminhadas à beira do oceano, ela o alertou de que provavelmente não usaria o novo aplicativo dele. Nenhuma de suas fotos de smartphone era boa, pelo menos não tão boa a de um amigo deles, o Rochemort. Você sabe o que ele faz com essas fotos, não é? Perguntou Systrom. Ele tira boas fotos, só isso, disse ela. Não. Ele as passa por aplicativos de filtro, explicou Systrom. As câmeras dos celulares produziam imagens borradas e mal iluminadas. Era como se todo mundo que comprasse um smartphone recebesse o equivalente digital da minúscula câmera plástica que Systrom usara em Florença. Os aplicativos de filtro permitiam que os usuários adotassem uma abordagem semelhante à do professor de Systrom, alterando as fotos depois de tiradas para torná-las mais artísticas. Ninguém precisava ser um bom fotógrafo. O Hipstamatic, com o qual dava para fazer as fotos parecerem saturadas, desfocadas ou vintage hipster, seria considerado o aplicativo Apple do ano em 2010. O Camera Mais, outro aplicativo de edição, foi outro dos mais populares. Bem, então vocês deveriam ter filtros também, disse Nicole. Systrom se deu conta de que ela estava certa. Se as pessoas usariam filtros em suas fotos de qualquer maneira, seria melhor que eu já fizesse no seu aplicativo. Dane-se a concorrência. De volta ao hotel, ele pesquisou na internet sobre como programar filtros. Brincou no Photoshop para criar o estilo que queria, sombras e contrastes pesados, além de sombras nas bordas da imagem, para obter um efeito de vinheta. Então, sentado numa espreguiçadeira ao ar livre, com sua cerveja ao seu lado e seu notebook aberto, ele passou a transformar o código em realidade. Ele batizou o filtro de X-Pro 2, uma referência à técnica de revelação de fotos analógicas chamada processo cruzado, na qual os fotógrafos intencionalmente usam um produto químico destinado ao tipo diferente de filme. Logo depois, ele testou seu trabalho em uma foto que tirou de um cachorro bege que encontrou em frente a uma barraca de tacos. O cachorro está olhando para Nicole, cujo pé aparece no canto da foto. E essa, em 16 de julho de 2010, foi a primeira foto publicada no aplicativo que se tornaria o Instagram. Krieger e Systrom não sabiam se seu novo aplicativo atrairia mais pessoas que o Bourbon. Nada nele era exatamente novo. Eles não foram os primeiros a pensar em filtros de fotos e redes sociais baseadas em interesses, mas valorizavam a sensação e a simplicidade acima da inovação tecnológica, mantendo o produto minimalista, só para postar e curtir fotos. Os fundadores levariam menos tempo desenvolvendo e poderiam testá-lo com o público antes de gastar mais dinheiro. Eles estabeleceram, então, um prazo para lançar o Codename. 8 semanas, período menor do que aquele de que o Krieger dispusera para obter seu visto. Enquanto estavam construindo o aplicativo, eles receberam um e-mail de Cole Rice, um designer local que ouvira falar do que eles estavam fazendo e queria testar o produto. Rice era o candidato perfeito. Ele trabalhava em uma startup de vídeo e também era fotógrafo. O tema de suas fotografias, que ele ocasionalmente expunha em galerias locais, contrariava a tendência de mercado de imagens nítidas, perfeitas e de alta resolução. Ele manipulava digitalmente suas fotos para permitir a entrada de mais luz ou acrescentava mais textura ou sensação para torná-las mais nostálgicas. Ele gostava de câmeras antigas, como Polaroid, e havia acabado de comprar uma Hasselblad, uma variação de câmera usada no primeiro pouso da Lua. Só tirava fotos quadradas, essa Hasselblad. Depois que Systrom e Krieger concordavam em deixá-lo testar o aplicativo, Rice subiu o Monte Tamalpais, ao norte da cidade, acompanhado de seu celular. Experimentou um dos filtros de Systrom e chamado Early Bird,
e ficou impressionado com a qualidade, achando um efeito similar ao da própria arte. Convidou então os fundadores para beber alguma coisa. Eles se encontravam no Smuggler's Cove, um bar temático de rum em São Francisco, cuja decoração é baseada em um naufrágio e que servia coquetéis em taças flamejantes. Sistrom e Krieger fizeram muitas perguntas a Rice sobre sua experiência no teste beta e ele começou a achar que os fundadores não conheciam seu próprio potencial. Esse negócio vai ser grande pra caramba, explicou Rice. Os líderes da área de tecnologia raramente tinham experiência no setor em que passavam a irromper. Jeff Bezos, da Amazon, jamais trabalhara com livros. O Elon Musk, da Tesla, nunca mexera com fabricação de carros. Mas os filtros no Instagram haviam claramente sido desenvolvidos por um fotógrafo. O Early Bird era o melhor que ele já vira, explicou Rice, de qualidade muito mais alta que qualquer um do Hipstamatic. Depois de algumas bebidas, os fundadores perguntaram a Rice se ele gostaria de criar alguns filtros sob o contrato. Rice concordou, pensando que economizaria tempo tendo um aplicativo que editasse automaticamente suas fotos da maneira como ele queria que ficassem. Então ele havia criado um sistema complicado depois de passar anos coletando texturas de coisas que via ao seu redor. O Rice sobrepunha essas texturas nos arquivos de Adobe Photoshop, acrescentando camadas de mudança de cores e curvas. Rice testou cada uma das suas ideias em 20 imagens diferentes no rolo de câmera, do nascer do sol, do pôr do sol, das cores diversas, de diferentes horas do dia. Acabou criando 4 filtros, chamados Amaro, Hudson, Sutro e Spectrum. Ele não pensou nas consequências de longo prazo de entregar sua arte a uma empresa, tornando-a disponível para as massas. Por mais otimista que fosse em relação aos seus novos amigos, ele sabia que a maioria das startups acabavam falindo. Nem Rice nem os fundadores pensaram que havia um lado negativo no fato de que os filtros, quando usados em massa, dariam ao usuário permissão para apresentar sua realidade mais interessante e mais bonita do que realmente era. Foi isso que de fato ajudou a tornar o produto mais popular. As postagens do Instagram seriam arte, e a arte era uma forma de comentário sobre a vida. O aplicativo daria às pessoas o dom da expressão, mas também o escapismo da realidade. Tarde da noite, iluminado pelo brilho de seu notebook no Dogpatch Labs, Sistrom programava em um canto, tentando não se distrair com o evento de negócios que estava acontecendo ali. Um homem chamado Travis Kalanick encontrava-se diante de uma plateia, em sua maior parte constituída por homens, explicando sobre sua empresa, a Uber Cab, que criara uma ferramenta que ajudaria as pessoas a solicitar carros de luxo pelo celular. Seria lançado oficialmente em São Francisco no ano seguinte, em 2011. Um dos convidados do evento era Chris Sacca, da Lowercase Capital, um dos principais investidores do Twitter, que já havia colocado dinheiro na Uber Cab. Sacca se considerava um bom juiz de caráter e investira em Kalanick depois de convidá-lo ao passar algumas horas na jacuzzi de sua casa em Lake Tahoe. Ele reconheceu Sistrom no canto porque eles haviam estado juntos no Google brevemente, antes de Sacca sair para fundar a Lowercase Capital. Se Sistrom estava ali àquela hora da noite, programando, devia estar trabalhando em algo novo, pensou Sacca. Depois que Sacca se aproximou de Sistrom, foi convidado a saber mais sobre o produto do Compass Café, um café próximo dali, gerido por ex-presidiários em processo de reinserção social. Ali, Sistrom mostrou a Sacca a versão mais recente do Codename, futuro Instagram. Até que tamanho as fotos podem ser? Perguntou Sacca. No capital de risco, os investidores assumem riscos maiores porque esperam muito mais retorno sobre o seu investimento. Sacca já era o investidor do Photobucket, que havia sido vendido à Fox Interactive Media, da News Corp, por $330 milhões. E vira o Flickr,
ser vendido ao Yahoo por 35 milhões de dólares. Se aquela fosse mais uma versão do Twitter, ele já conhecia dezenas de tentativas de fazer o mesmo e que todas fracassaram, então copiar o Twitter não era o caminho. Systrom não fez nenhuma previsão, mas ele aproveitou seus estudos de negócios em Stanford e tentou vender exclusividade. Estou convidando só 3 investidores anjos para o negócio, disse. Você, Jack Dorsey e Adam D'Angelo. D'Angelo fora fundador do Quora e antes diretor de tecnologia do Facebook, a quem Systrom conhecera quando estudava em Stanford. A bajulação funcionou, isso é muito legal, disse Sacca, e então perguntou sobre alguns recursos que achava que faltavam. Quando chegarmos a 10, 50 milhões de usuários, poderemos ativar isso, mas por enquanto, nosso foco é manter o produto simples, respondeu Systrom. Sacca ficou pasmo. Milhões de usuários? Systrom tinha menos de 100 testadores beta. Sacca ouvia muitos pitches de empresários que falavam sobre as maravilhas de seus produtos, usando apresentações sofisticadas, mas Systrom calmamente concluía que o sucesso era inevitável e perguntava a Sacca se ele queria participar, e claro que ele queria, né? Systrom e Krieger pretendiam criar um nome que fosse fácil de pronunciar e depois do Bourbon, de soletrar. Também queriam retratar a ideia de velocidade na comunicação. Pegaram emprestado o truque do Gmail e começaram a subir fotos enquanto os usuários ainda decidiam qual filtro aplicar. Muitos dos nomes bons relacionados a fotos já estavam em uso, então acabaram pensando Instagram, uma combinação de instantâneo e telegrama. Eles já podiam ver que a decisão de compartilhar imagens no Facebook e no Twitter teria um efeito colateral poderoso. Toda vez que os usuários decidissem compartilhar uma foto do Instagram em outro lugar, novas pessoas que usavam outros sites de mídia social veriam. Potencialmente, acessariam o Instagram e baixariam o aplicativo. Os fundadores escolheram seus primeiros usuários com cuidado, flertando com aqueles que seriam bons fotógrafos, especialmente designers que tivessem grande número de seguidores no Twitter. Esses primeiros usuários ajudariam a definir o tom artístico certo, criando conteúdo bom para todo mundo ver. Essa foi essencialmente a primeira campanha de influenciadores do Instagram, anos antes de isso virar um conceito. Dorsey se tornou o seu melhor vendedor. Inicialmente ficou chocado ao descobrir que seu dinheiro investido estava indo para um aplicativo totalmente diferente do Bourbon. Em geral, os fundadores se voltavam para um novo produto como um esforço para evitar a falência, mas Dorsey adorou o Instagram, muito mais do que o Bourbon. Na primeira foto de Dorsey de um jogo de beisebol no camarote de um investidor em tecnologia no estádio dos Giants, ele ficou surpreso ao notar que o filtro imediatamente fazia o campo parecer mais verde. Ele havia acabado de comprar seu primeiro carro e queria usá-lo, de modo que, aos fins de semana, dirigia 30 minutos para o sul até o Ritz-Carlton, em Half Moon Bay, para se sentar e ler jornal ao ar livre, em frente ao fogo. E no caminho tirava muitas fotos para o Instagram. Uma vez que Dorsey ficou viciado no Instagram, o produto parecia tão óbvio e útil que ele desejou que o Twitter houvesse conseguido criá-lo primeiro. Perguntou a Systrom se ele estaria aberto a vender sua empresa para o Twitter, e Systrom parecia entusiasmado. Mas Dorsey havia falado cedo demais. Quando mandou um e-mail a Williams contando-lhe sobre a ideia, a rejeição deste estava carregada do amargor que sentia em relação a Dorsey pessoalmente. Williams era o CEO e ainda tentava se estabelecer como líder no Twitter. A estratégia de Dorsey, então, não foi bem-vinda. Nós já vimos isso, respondeu Williams. Era verdade. Systrom já procurara Williams e tentara se reunir com ele. O Twitter não sabia se ele buscava um comprador, mas a equipe de negócios pesquisara, de qualquer maneira, e postulara que poderiam comprar o Instagram por cerca de 20 milhões de dólares.
Mas Williams não ficara empolgado com o produto. Ele achava que o Instagram era para posts frívolos, para pessoas que tirariam fotos artísticas de uma bebida. Com Dorsey em suas caminhadas em Half Moon Bay, não era para nada relacionado à notícia, nem para nenhuma das conversas sérias que o Twitter tratava a respeito das mudanças do mundo. Nós não achamos que isso será muito grande, disse a Dorsey. Dorsey tinha outra motivação para promover o Instagram, provar que Williams estava errado. Tudo que ele postara no Instagram era imediatamente postado no Twitter, alcançando seu 1,6 milhão de seguidores de lá. Com isso, dizia ao mundo que esse era seu novo aplicativo para iPhone favorito, e todos ouviram. Então, com o apoio de Dorsey, tudo aconteceu. Quando o Instagram foi ao público em 6 de outubro de 2010, viralizou graças a compartilhamentos de pessoas como Dorsey, chegando ao número em um aplicativo de câmera na loja dos aplicativos da Apple. Chegou a ser o número 1. O Instagram tinha apenas um servidor de computador processando toda a atividade remotamente, em um data center em Los Angeles. Portanto, Systrom entrou em pânico com medo de que tudo desmoronasse e o mundo todo pensasse que ele e Krieger eram uma fraude. Krieger sorriu, mas não cedeu ao medo de Systrom, especialmente porque era improdutivo. Com o inesperado dilúvio de usuários, eles precisariam pensar rápido para manter o Instagram online. Systrom ligou para D'Angelo, um dos primeiros diretores de tecnologia do Facebook e investidor do Instagram, pedindo conselhos. Foi a primeira de várias ligações daquele dia. A cada hora o Instagram parecia crescer mais rápido. E D'Angelo acabou ajudando a empresa a fazer a transição e alugar espaço no servidor da Amazon Web Services, em vez de comprar um próprio. No primeiro dia, 25 mil pessoas usavam o Instagram. Na primeira semana, 100 mil. E Systrom viveu a experiência surreal de ver um estranho mexendo no aplicativo dentro de um ônibus em São Francisco. Ele e Krieger criaram uma planilha de Excel que era atualizada em tempo real a cada usuário adicionado ao aplicativo. O sucesso do lançamento raramente é um sinal de longevidade de um aplicativo. As pessoas fazem download de novos aplicativos, ficam animadas e depois esquecem de abri-lo de novo. Mas o Instagram continuava sendo uma sensação. Perto do fim do ano, Krieger e Systrom deram um tempo nos sustos com a infraestrutura e sentaram-se diante do computador com cervejas belgas na mão e observaram o número da planilha subir até 1 milhão de usuários. 6 semanas depois, chegaram a 2 milhões. Reportagens refletiriam posteriormente sobre a origem do Instagram, acreditando ao aplicativo o timing perfeito. Havia nascido no Vale do Silício, em meio a uma revolução mobile, momento em que milhões de novos consumidores de smartphones não entendiam o que fazer com uma câmera no bolso. E isso é verdade, mas Systrom e Krieger também fizeram muitas escolhas não lógicas para diferenciar o Instagram. Em vez de continuar criando o aplicativo que haviam originalmente prometido aos investidores, os cofundadores pararam e tentaram uma ideia maior. Eles pretendiam fazer uma única coisa muito bem: fotografia. E nesse sentido, a história deles é semelhante à da Odell, quando Dorsey e William mudaram de foco e se voltaram para o Twitter. Em vez de tentar fazer que todos usassem seu aplicativo, eles convidaram só as pessoas que achavam que provavelmente o espalhariam para seus seguidores de outros lugares, especialmente designers e criativos. Venderam exclusividade a investidores, mesmo muitos deles sendo céticos, e nesse sentido eles eram como uma marca de luxo, fabricando estilo e bom gosto em torno do que haviam construído. Em vez de inventar algo novo e ousado, como queriam os potenciais investidores do Vale do Silício, melhoraram o que viram em outros aplicativos. Foram eles que criaram uma ferramenta muito mais simples e rápida de usar, ocupando menos tempo dos usuários enquanto viviam suas experiências através do Instagram. E os usuários teriam que fazer isso pelo celular, porque não havia site do Instagram.
fazendo essas experiências parecerem imediatas e íntimas para os outros. A simplicidade do Instagram ajudou a conseguir o que o Facebook obtivera antes, quando Zuckerberg respondera ao barulho do MySpace com um design limpo. No momento em que o Instagram foi lançado, o Facebook estava cheio de recursos, tinha feed de notícias, eventos, grupos e até créditos virtuais para comprar presentes de aniversário. E já estava infestado de escândalos por problemas de privacidade. No Facebook, postar uma foto de um celular era um aborrecimento, pois todas elas tinham que ser carregadas no álbum do Facebook, uma ferramenta projetada para a pessoa que possuía câmeras digitais. Sempre que alguém publicava uma foto de celular no Facebook, ela entrava em um álbum padrão chamado Arquivos de Dispositivos Móveis. Isso criou uma abertura para o Instagram. Além da mecânica do produto, os fundadores se esmeraram em aproveitar os pontos fortes de outras pessoas e empresas. Perceberam que não estavam começando do zero. O ramo da tecnologia já tinha campeões, e se o Instagram fizesse que os gigantes parecessem bons, receberia um impulso também. O Instagram era uma joia da loja de aplicativos da Apple e mais tarde apresentada no palco dos lançamentos do iPhone. Ele se tornou uma das primeiras startups a prosperar na computação em nuvem da Amazon. Era a maneira mais fácil de compartilhar fotos no Twitter. A vantagem dessa estratégia colaborativa era que, um dia, o Instagram também seria um gigante. Mas os fundadores teriam que fazer concessões muito dolorosas no caminho. Em dezembro de 2010, 2 meses após o lançamento do Instagram, Seastrom passava o Natal em casa em Holliston, Massachusetts, quando Dennis Crowley, CEO da Foursquare, havia sido criado em Medway, uma cidade fronteiriça, e tinha a mesma atmosfera suburbana, com árvores e riachos. Seastrom o procurou para que se encontrassem, não mais concorrentes. Eles foram beber alguma coisa na Medway Lotus, um restaurante chinês com karaokê. Seastrom passara a ser constantemente procurado por pessoas que queriam investir, bem como por representantes de grandes empresas, Google e Facebook, por exemplo, oferecendo ajuda e aconselhamento, o que Seastrom entendia como interesse de compra. Ele explicou a Crowley que tudo estava começando a dar certo, que agora entendia a oportunidade. Todo mundo tirava fotos com celular e todos queriam que parecessem melhores. Então, por isso, todo mundo usava o Instagram. Um dia, o Instagram será maior que o Twitter, previu, sentindo-se ousado. De jeito nenhum, surpreendeu-se Crowley. Você tá louco? Pense o seguinte, insistiu Seastrom. Dá muito trabalho tweetar. É muita pressão sobre o que você vai dizer, com apenas 140 caracteres. Mas é muito mais fácil postar uma foto no Instagram. Crowley pensou nisso, mas argumentou que muitos outros serviços de tecnologia fotográfica surgiram e desapareceram sem mudar o mundo. O que faria o Instagram ser diferente? Seastrom não tinha uma resposta perspicaz, exceto dizer que parecia estar pegando. A popularidade inicial do Instagram se devia menos à tecnologia que à psicologia, como fazia as pessoas se sentirem. Os filtros transformavam a realidade em arte, então, ao catalogar essa arte, as pessoas começavam a pensar sobre a própria vida, sobre si mesmas e seu lugar na sociedade de um jeito bastante diferente. E não era frívolo. A maioria das startups do Vale do Silício, mais de 90% delas, acabaram morrendo. Mas e se o Instagram não morresse? Se os fundadores tivessem muita sorte, se superassem toda a concorrência, ou obtivessem estrutura para novos usuários e chegassem ao tamanho do Facebook? Um dia realmente mudariam o mundo. Ou pelo menos a maneira como as pessoas viam o mundo. Assim como a perspectiva linear mudou a pintura e a arquitetura no Renascimento. Seastrom não estava tão confiante quanto parecia, na verdade, sentia-se nervoso por estar com Crowley, já que a Foursquare era um assunto do momento no setor. A infraestrutura do Instagram, assim, se esforçava para oferecer suporte a todos os novos usuários. Ele e Krieger não dormiam bem. Haviam muitos concorrentes fortes.
Mas fingir que as coisas estavam indo melhor do que realmente iam era parte do trabalho de um CEO de startup. Todos precisavam achar que você estava no caminho certo. Sua postura talvez fosse análoga à pressão moderna que o Instagram introduziria. Pressão para publicar só as melhores fotos, fazendo a vida parecer mais perfeita do que realmente era. Fim do capítulo 1.